Olá, sejam bem-vindos ao Cidade em Diálogo de hoje. Como você sabe, esse é um novo espaço de comunicação institucional para manter a administração municipal ainda mais próxima de você, capão-bonitense. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Jerry Segal. Jerry, seja muito bem-vindo. Olá, Felipe. Que bom estarmos no Cidade em Diálogo para nós podermos trazer um pouco do nosso trabalho e da dinâmica da Secretaria. Já então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre gestão e trajetória, porque você já foi diretor de escola, né? Você foi diretor da Escola Firmino Friso, e agora dirige uma pasta que engloba a educação, a cultura, o esporte e também o turismo. Como é que essa experiência anterior, ela influencia na tua atuação nessa nova função? Pois bem, Felipe, eu começo no município, então, a minha jornada em 2014, onde eu assumo um concurso público como professor de filosofia, né? E em 2018 eu assumo então ao convite da secretária da época, Marisete Rauta, hoje nossa prefeita, né? Eu assumo então a direção da Firmino Friso e toco a direção até agora então esse ano assumir a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Essa atuação na direção da escola ela me permitiu ampliar o meu conhecimento, né, em relação às pessoas do município, as relações de trabalho, como funciona a dinâmica de uma escola, porque a dinâmica de sala de aula ela é voltada ao aluno, ao ensino, né, estratégias de aprendizagem. Quando a gente vai para a direção de uma escola, a gente tem que se preocupar mais com a sala de aula também, mas com a gestão de funcionários, de fluxo, de pessoas, né? E aí então agora esse ano eu indo para a secretaria me deparo com a necessidade de eu de precisar me preocupar com tudo isso, né? E não só da educação, mas também com a cultura, com o esporte e com o turismo. Então isso me traz uma certa tranquilidade em relação à dinâmica, mas claro que a necessidade de seguir com um olhar muito atento aí aos desafios que a pasta toda exige. A gestão, mas são gestões diferentes, né? De sala de aula, da direção, da secretaria, que a secretaria envolve tudo, né? Envolve também a sala de aula. Exato, e aí, né, quando a gente fala de gestão, gerir pessoas, gerir processos, né, e entender a dinâmica, por exemplo, no processo de compra dentro da administração pública que exige, né, uma preparação maior, um planejamento ainda maior e claro que por sorte hoje na administração do Capão Bonito a gente tem um setor de compras, por exemplo, que é demasiado eficiente, mas que os processos são morosos, então a gente precisa desse olhar lá na frente para que a gente consiga entregar qualidade nos processos que a gente faz. Uhum. Jackson, secretário, são 6 meses então à frente da secretaria. Como é que você avalia o andamento até aqui? E também aproveitando o gancho, quais foram os investimentos e as ações priorizadas para melhorar a qualidade da educação no município nesse início? Muito bem, então nós iniciamos lá em fevereiro com, né, uma equipe de diretores novos, principalmente na Firmino Friso e na Horácio, né, a EMEI Pequenos Anjinhos, ela recebeu também uma equipe diretiva nova, né, a diretora Liliane já estava na direção da Horácio, então já tem um pouco mais de conhecimento, mas, né, as duas escolas, então elas recebem, além de um secretário novo, elas recebem direções novas, então eu vejo que a educação no início ela precisou de um respiro a mais para nós conseguirmos fazer o processo funcionar. Então nós iniciamos o ano, né, nós iniciamos uma caminhada, aí vem o material didático, vem a recepção dos alunos, a gente conseguiu dar esse gargalo, então a gente teve sim desafios para conseguir gerir esse processo de adaptação de normal, todo mundo, né? Porque eu, propriamente dito, estava aí há praticamente 6 anos à frente da Firmino Friso, então quando rompe esse elo ali, as pessoas também estavam acostumadas com o diretor GR, então agora, né, precisam passar por esse processo e por sorte a gente vinha conduzindo de uma forma que não ficasse tão pessoalizada assim as coisas, e a gente conseguiu então fazer rodar a educação de primeiro modo, o nosso olhar se concentrou todo para a educação, para que a gente conseguisse iniciar, então tivemos ali questão de manutenção das frotas do transporte escolar, para conseguir adequar o processo, né, preparação dos motoristas, as formações para os professores, para que a gente pudesse então iniciar essa caminhada. E aí, como uma das grandes melhorias que eu destaco desse primeiro semestre, Felipe,
foi a entrega da obra do ginásio poliesportivo do nosso município. Então, assim, além das obras pequenas que foram acontecendo de reparos, melhorias, manutenções nas escolas e na EMEI, a nossa obra de maior envergadura nesse primeiro momento da gestão foi sim a conclusão, né, da obra da quadra, do ginásio, porque ela repercute, né, não só na educação, mas nas outras áreas da nossa pasta. Então, assim, a gente finaliza esse primeiro semestre muito feliz, muito contente por estar lá, com a quadra à disposição da nossa comunidade. Para quem nos acompanha, né, então o município conta com 3 escolas municipais, sendo 2 na sede, que é a escola Firmino Friso, né, ensino fundamental, enfim, e a creche, que é a EMEI Pequenos Anjinhos João Escopel Bolsonaro, e também em Barretos tem a escola Horácio Severo da Costa, né, e o município, a educação, enfim, ela atende as 3 escolas, com transporte, com a estrutura, né, para o aprendizado dos alunos. Correto, Felipe. E aí, quando você menciona a EMEI Pequenos Anjinhos, a gente destaca que a EMEI Pequenos Anjinhos hoje ela tem um anexo junto à Horácio Severo da Costa para poder atender as crianças do distrito de Barretos, né, e as comunidades do entorno que precisam, então, né, da educação de educação infantil, né, destacando que, né, as nossas escolas todas, a gente vem já de uma caminhada de educação integral. Então, quando a gente fala de educação integral, a gente fala de escolas que acolhem as crianças em tempo integral, mas que além do tempo integral, elas têm um trabalho pautado numa educação integral, onde se abordam questões sociais, valores, princípios, né, para que a gente consiga, ao final do 9º ano, que até onde vai a responsabilidade do município de Capão Bonito, né, com a educação, entregar, né, alunos aí preparados para o ensino médio. Vamos falar um pouquinho sobre cultura, esporte e turismo também, que estão sob os seus cuidados, né? Então, nosso primeiro questionamento é sobre a cultura. Quais as iniciativas elas estão previstas para fomentar a cultura local e fortalecer a identidade do município? Muito bem. Cultura não é luxo, cultura é a necessidade de um povo, né, de um povo para viver bem e feliz. E a dinâmica de trabalhar a cultura em nosso município, ela é um desafio constante. Por quê? Porque nós temos uma cultura muito forte, né, o tradicionalismo, a questão da cultura gaúcha, ela é muito forte e marcante no nosso município. Então a gente tem valorizado isso, fizemos algumas ações aí, citando como exemplo, né, aquela tertúlia nativista com o show do Newton Ferreira na praça, enfim, já com um olhar sobre o nativismo, sobre o valorizar a cultura, que é base da nossa realidade, né? Então a gente tem vários trabalhos acontecendo em relação à cultura, em relação a fomentar artistas, a fomentar pessoas que criam cultura no nosso município, né, sem deixar de lado a grande trajetória e a importância da cultura do nosso chão. Então, a cultura e o trabalho da Secretaria de Cultura, junto aí, agora estruturando o Conselho Municipal de Cultura, para que a gente possa e o Fundo Municipal de Cultura, para que a gente possa buscar recursos maiores na sequência do nosso estado, para sim seguir evidenciando e dando ênfase, né, esse aspecto tão importante na dinâmica do nosso município. E acho que despertar também, né, talentos locais, digamos assim, para que a cultura se fortaleça com o nosso povo, né, com os capambonitenses. Exato, Felipe. Dentro da dinâmica das nossas escolas, a gente tem oficinas da parte diversificada, por exemplo, como a oficina do acordeon, onde ela fomenta nos jovens esse gosto pela música, pela cultura, pela arte, né, e a banda marcial, enfim, essas oficinas que trabalham ali, que tem como principal expoente fomentar justamente no jovem e incentivar as pessoas para que, a partir da música, da arte, consigam expressar, né, aquilo que sentem, aquilo que sonham, né, e aquilo que tem desejo de realizar no nosso município. Ainda sobre a cultura, eu me lembrei agora falando também, o município, para quem não sabe, ele tem as escolas têm uma disciplina específica para a cultura gaúcha. Exato. Hoje nosso município ele tem e é pautado numa lei municipal, onde na nossa matriz curricular está a disciplina de cultura gaúcha. Então os nossos alunos
as crianças que vão para a escola, elas estudam, além da educação financeira, educação fiscal, elas estudam, né, além do português, da matemática, da ciência, da geografia, enfim, da filosofia, né, elas estudam cultura gaúcha, que é aprender de fato sobre os princípios, sobre os valores da nossa cultura, da nossa trajetória e da marca do nosso povo, né? Assim, tão quão importante é aprender sobre as culturas do mundo, sobre conhecer esse universo, e que nesse cenário globalizado que estamos, cada vez mais se eximem barreiras e fronteiras cada vez mais curtas, né? É importante que nós tenhamos base, né? E a base ela começa por esse estudo e por esse aprendizado sobre a cultura. Agora falando sobre esporte, né, secretário, a senhora falou ali sobre o ginásio. O ginásio ele não é utilizado apenas para o esporte, né, a gente várias atividades, enfim, são desenvolvidas ali, mas especificamente sobre o esporte, de que forma ele será utilizado como ferramenta de inclusão e incentivo aos jovens nessa nova gestão, nesse período, enfim, pela secretaria. Muito bem. O ginásio poliesportivo, ele tem uma marca no nosso município, ele representa algo muito maior do que o futebol para nós. Porque ele é um espaço onde as pessoas se encontram, onde as pessoas compartilham vivências, né? E aí a gente começa quando a gente fala de inclusão, quando pauta a tua pergunta em inclusão social e incentivo aos jovens, tenho a percepção de que o ginásio, Felipe, ele é um espaço onde as crianças vão para aprender, vão para socializar. Então, desde a escolinha de futebol, por exemplo, né, onde lá tem lá o treinador trabalhando as crianças nas suas modalidades, e obviamente num ginásio de esporte como o nosso, a modalidade principal hoje ali é o futsal, né? Mas então no ginásio a gente tem esse caminho, esse olhar para o jovem lá na quinta e na sexta-feira à tarde, que não tem aula na escola, ele pode estar ali treinando seu futebol, participando das atividades, para que ali ele aprenda um exercício de um trabalho e possa vir a ser lá na frente um grande jogador de futebol. Mas se não for um grande jogador de futebol, ele aprendeu sobre regras, ele aprendeu disciplina, ele aprendeu sobre condicionamento físico, né? E isso vai garantir para ele uma vida saudável lá na frente. E destacando aqui, Felipe, que a gente não tem só o nosso ginásio, né? A gente tem o ginásio de Barretos, onde acontecem atividades esportivas, a gente tem o nosso campo lá em frente à escola Dr. Abelardo Visanaco, né? A escola estadual. Então a gente tem um campo muito bom, uma área belíssima, né? Ou seja para momentos culturais, seja para momentos esportivos, né? Uma pista de atletismo lá, e a gente vê aí, né, tanto os estudantes durante as aulas de educação física praticando exercício físico, mas a comunidade frequentando muito aquele espaço. E aqui, se tu me permites, Felipe, trago uma grande notícia boa, né? Porque hoje a nossa quadra, a nossa pista de atletismo, ela é uma pista preparada, que dá condição das pessoas correrem, mas durante o dia. A gente não tem uma estrutura que permita as famílias irem lá à noite. E a notícia boa não tínhamos. Né? Já estamos com o recurso do Avançar no Esporte, do Ilumina, na conta, e organizando agora então o processo de licitação para que logo em seguida a comunidade receba esse recurso, né, esse investimento no esporte e na cultura municipal, com todo um processo arquitetônico de iluminação lá desse campo e da pista de atletismo. Então, vem aí mais uma grande obra do nosso município para trazer aí condição de acesso, né, ao esporte, à cultura, onde lá nós poderemos ir, né, agora logo daqui a uns dias vem o verão, e a gente vai poder lá pegar o nosso chimarrãozinho, sentar lá, fazer nosso esporte, com iluminação, com segurança, com tranquilidade, que é o que nossa comunidade precisa. Primeira mão, né, aqui no programa. Notícia de primeira mão, né? Exatamente, Felipe. Porque é um baita espaço, né, secretário, lá na junta, é uma cedência do estado para o município, né, para cuidar, enfim, daquele espaço. E lá também acontecem competições esportivas, como a Copa de Futebol 7, que todo ano é realizada
no aniversário do município em abril, né? Então Isso. lá geralmente, falando um pouquinho de bastidor aqui, os jogos iam até determinado horário porque não tinha a questão da iluminação, então não tinha a questão do pessoal ficar ali. E agora não, agora então o município vai dispor de mais esse benefício para a população. Exato, então a gente percebe que as competições esportivas, né, em todos os aspectos do nosso município, né, elas vêm crescendo cada ano mais. E aí a gente vê que nós já não comportamos mais, como o exemplo lá da Copa de Futebol 7, o espaço de tempo do dia foi curto para a gente finalizar, né? Quem estava acompanhando lá naquele dia, finalizamos aí abaixo da água, né? Mas faz parte, né? Quem está aí a céu aberto como atividade de ao ar livre está aí correndo esse risco, né? Assim como aconteceu no passeio ciclístico, né? Então assim, tivemos aí muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas participando dessa atividade esportiva do passeio ciclístico. Eu acho que é muito importante também destacar isso, né? Porque, como eu falava antes da questão da cultura gaúcha, a gente tem o nosso rodeio que ele é gigantesco, nós temos nossos eventos do Laço que são que merecem todo o respeito e investimento e cada vez crescem mais no nosso município, né? Mas também nós temos outros esportes crescendo e uma caminhada muito bacana e um olhar muito atento da nossa gestão para essas modalidades. Para o atletismo, que aí está com um grupo muito bacana também, para o futebol, então assim, para o ciclismo. Então a gente tem conseguido e a comunidade tem dado uma resposta muito bacana, né? E digo para vocês assim que tem me surpreendido como as pessoas do nosso município têm gostado da prática esportiva. E isso é muito bom, porque isso vai repercutir lá na saúde, isso vai repercutir, né, na educação, porque tudo isso faz parte do crescimento integral da nossa comunidade. E a gente que está lá no dia a dia, né, convivendo, a gente percebe essa união também dos esportes, né, porque já temos um grupo de cicloturismo, né, que o pessoal sai competir em cidades, né, por todo o estado. Nós temos também agora o pessoal da corrida. Temos então, um grupo da corrida também. Né, eu vi, né, que tá nascendo ali, mas enfim, então a gente com isso, com a administração incentivando, é notório mais essa crescente, né, na união das pessoas no esporte também. Exato, e a gente destaca, né, Felipe, essa questão dos grupos, porque são de afinidades, né? Mas a gente vê que quando a gente vai, e vou destacar aqui um comentário, né, de quando a gente vai lá para mobilizar a comunidade, para conseguir acolher as pessoas, seja para o campeonato de futebol, seja para o rodeio, seja para o cicloturismo, né, e acredito muito que em breve a gente vai conseguir fazer um evento sobre a questão da corrida. As pessoas das outras modalidades vêm junto, abraçam a causa, porque a finalidade é o esporte. É o esporte a acontecer. E isso é muito bom. E dizer aqui, né, para o nosso município, para a região, de que sim, a Secretaria está muito, muito imbuída de valorizar e fazer acontecer cada vez mais essas práticas esportivas, e pretendemos, né, muito forte fazer uma Olimpíada gigantesca no aniversário do município do ano que vem. Então o pessoal já vai se preparando, né, não está tão longe assim, né, para que a gente tenha aí, ao iniciar o ano que vem, todo um trabalho voltado a essa prática de atividades esportivas das modalidades mais variadas possíveis. 30 anos do município em abril de 2026. Está chegando. Vamos falar sobre o turismo agora então, secretário. Quais os planos para atrair visitantes e movimentar também a economia local através do turismo? Muito bem. A pasta do turismo do nosso município, ela é uma pasta que tem algumas curiosidades, Felipe, porque quando a gente fala de turismo, a gente fala, em Capão Bonito do Sul, a gente fala de eventos. Hoje, o nosso município ele tem uma atividade turística pautada em eventos. Então nós temos lá, como as duas maiores do nosso município, que é o rodeio, né? Depois nós vamos ter aí a festa nacional ali do Cordeiro Mamão, né? E estamos aí a passos largos para sermos, né, efetivamente a capital nacional da festa do Cordeiro Mamão. Então nós temos esses dois grandes eventos balizando o turismo do nosso município. E uma caminhada que não começou esse ano, mas que já vem de uma insistência aí da administração pública,
de incentivar e de encorajar empresários locais para se cadastrar lá no Cadastur, para desenvolverem aí a rede hoteleira, né, hotéis fazenda, porque hoje nós temos um cenário belíssimo, nós temos um potencial geográfico indiscutível no nosso município, né, e ainda estamos caminhando para que a gente consiga atrair pessoas. E ao atrair turistas, automaticamente essas pessoas consumirão nosso município. Então, atrair turistas é algo muito interessante e importante para fomentar a economia local. Estamos aí, desde o ano passado, trabalhando na questão do circuito das águas, das tropas e do mate, juntamente com um trabalho aí muito sólido, muito forte da Emater, para que a gente tenha um circuito turístico. Porque a gente tem vários pequenos municípios à nossa volta que ainda não tem uma infraestrutura para acolher muitas pessoas em rede hoteleira, como é o caso do nosso município, como não tem ainda uma infraestrutura que garante, que permita às pessoas irem de longe, se estabelecer e passar vários dias no nosso município. Então, há um trabalho muito forte de projeto e de organização sendo construído para que a gente tenha um circuito, onde as pessoas possam fazer caravanas e fazer um circuito turístico, e permitindo então que as pessoas conheçam, tomem gosto pelo nosso município e pelos pequenos municípios da nossa volta. O município tem muitas potencialidades e belezas naturais no nosso interior, Então acho que esse desbravar vai trazer mais público, O próprio pessoal da cidade aqui da região também, E a gente destaca, por exemplo, quando a gente pega o cicloturismo, a gente tem esse roteiro pelo nosso município passando pelas belezas naturais. Então a gente tem um cenário belíssimo, encantador. E a gente precisa trabalhar mais ainda. E aqui fica já um convite também para as pessoas que moram no nosso município, que moram no interior, para que percebam que aí tem um grande potencial econômico, e turístico, de acolher pessoas, de ter lá uma estrutura que permita a pessoa acampar, que permita a pessoa ficar hospedada, assim como nós temos em outros municípios da nossa volta e já acontecendo isso. Então, é um convite também, e a gente vem trabalhando, incentivando, encorajando as pessoas e dando um suporte para que as pessoas do nosso município explorem esse viés também do cenário econômico. Importante essa parceria da população, da nossa população também, para atrair o pessoal de fora. É importante por quê? Porque a administração pública ela consegue trabalhar nesse fomento. Mas a administração pública, por exemplo, nós não temos esse poder de criar hotéis, então isso vai de nós conseguirmos, junto com as parcerias que nós estamos trabalhando nesse momento, seja o próprio Condesus, que é um consórcio dos municípios aí do Alto e Cima da Serra, que tem esse olhar também sobre o turismo dos pequenos municípios. Estivemos semana passada numa formação, num treinamento lá em Bom Jesus sobre essa questão do turismo. Então a gente tem buscado e batalhado para trazer estratégias que funcionem no nosso município, porque é isso que a gente precisa, que a gente consiga dar condição às pessoas do nosso município de realizarem essas atividades. Secretário, uma secretaria, 4 departamentos, 4 áreas, que uma se interliga, digamos assim, com a outra. Como é que é o dia a dia de um secretário que cuida de áreas tão diversas, e também qual que é o maior desafio de conciliar todas elas? Muito bem. Então, assim, o nosso município ele parece ser pequeno, Felipe, mas ele não é. Ele tem muitas pessoas, muitos fluxos, muitas demandas, e isso exige uma dinâmica de pernas aí muito rápida e ágil da secretaria. Digo para ti, sendo bem sincero aqui, não teríamos como gerir uma pasta como a educação sem bons profissionais. Então hoje a gente tem um corpo profissional, desde de uma ponta a outra secretaria, pessoas muito envolvidas para que o trabalho aconteça, e a gente tem um trabalho assim, de um olhar muito atento. Então o dia a dia do secretário é de estar nas escolas, é de estar acompanhando trabalhos, é de estar monitorando a frota, é de estar visitando, conhecendo, trocando ideias, buscando inclusive fora do município recursos, parcerias, estratégias para que a gente consiga fazer
o sucesso acontecer, né? Para que a qualidade ela possa acontecer. Desafios são diários, né? São desafios aí que chegam todos os dias para nós. Por sorte, os desafios que chegam eles não são impossíveis. Muitos desafios exigem calma, cautela, né? Busca de parcerias. Às vezes a gente está lá e sai correndo para chamar outro secretário, colega, senta aqui, precisamos trabalhar em conjunto, né? Por sorte, quando esses desafios, né, que vão surgindo do dia a dia, a gente consegue muita tranquilidade em dialogar com a própria gestão, com a prefeita, e isso traz uma segurança muito grande para nós, né, porque não teríamos como agir sozinhos. Né? Então a prefeita Marisete sempre muito atenta, sempre muito disposta, é a palavra correta, disposta ali a nos encorajar, sabe, Felipe? E nos apoiar, nos incentivar, encorajar, né, para tomar decisões, e um trabalho conjunto. Então isso faz com que os desafios se tornem degraus, para a gente chegar naquilo que a gente se propõe, naquilo que a gente acredita enquanto missão da Secretaria. A gente vai voltar um pouquinho agora para o tema educação, porque a Rede Municipal de Ensino está de férias, né? Então as aulas elas retornam agora no dia 4 de agosto, foram 15 dias de férias para os alunos, né? Porque os professores estão sempre em movimentação, digamos assim. O que está sendo feito nesse período de pausa, né? E quais as novidades que os alunos vão encontrar nesse retorno no dia 4 de agosto? Os alunos vão encontrar muito trabalho pela frente. Felipe, o que acontece? Esse momento de pausa, de recesso, ele é o momento de nós recarregarmos as nossas bagagens para gastarmos a posteriori. Então as escolas estão passando por manutenções, pinturas, né, reparos, adequações, melhorias. A equipe passa, né, por formações, reuniões estratégicas. A gente tem feito aí dias bem incisivos de trabalho, de reuniões, de debates, troca de ideias, de uma ponta a outra da pasta, principalmente, né, falando da educação agora, né, para que quando no dia 4 os alunos retornarem às escolas, eles encontrem um ambiente gostoso de se estar, encontrem os profissionais disponíveis, preparados para bem recebê-los, né? Então a gente está trabalhando muito forte esses dias. Então quem passou pela frente das escolas tem visto muito movimento nas escolas nesses dias, preocupados, todos os profissionais, em continuar atendendo da melhor forma possível e cabível os nossos alunos, né? E aí, por exemplo, a gente vai ter no dia 1º, sexta-feira, a gente vai ter uma formação voltada para a questão dos transtornos, do TEA, enfim, né, para que os profissionais consigam trabalhar de uma forma mais assertiva com todos os desafios que a educação vem enfrentando nos últimos tempos, né? Então a gente ainda segue com mais algumas reuniões estratégicas de equipe, com essa formação continuada no dia 1º, né, para os profissionais. Tivemos agora há poucos dias a formação do Lei Lucas, né, que questão de garantir aí primeiros socorros nas escolas, que os profissionais estejam preparados para isso na escola. Então a gente vem trabalhando para que os nossos profissionais todos estejam qualificados para bem atender os nossos alunos e para que a educação integral aconteça a sua plenitude, Felipe. É importante, acho que para a educação ter esse respaldo dos professores, né, ter esse amparo, ter essa qualificação constante. Isso reflete na sala de aula, reflete no futuro, no aluno, enfim. A educação ela passa por um processo de formação permanente, né? Por quê? Porque o mundo muda constantemente, né? As teorias mudam, os materiais didáticos se atualizam, a forma de nós gerirmos a educação também muda, né? Hoje a gente conta com parcerias muito sólidas nisso, né? Então, por exemplo, aí, alguns dias atrás os professores estiveram na Estrada de Caseiros, professores de área, né, que a gente chama de anos finais, estiveram lá discutindo com os municípios da volta como trabalhar cada componente curricular dentro da dinâmica da sala de aula. E isso é muito importante, né, para que os professores também tenham essa segurança e esse olhar atento ao que se fala e ao que se cobra de educação no mundo, né? Então a gente vem
vem preparando, né, Felipe, os nossos alunos, os nossos professores, porque o segundo semestre letivo ele é um momento na caminhada da escola, das escolas principalmente, porque é muito importante esse olhar atento às avaliações externas. Então nós vamos ter as avaliações que medem aí o índice do SAERS, o índice do IDEB, né, e que mensuram o quanto o Capão Bonito do Sul está conseguindo entregar de qualidade da educação. Então, não que a gente tenha que se preocupar só com o resultado, só com a nota do SAES ou do IDEB, né, com os coeficientes, não é esse a nossa preocupação. Isso é o resultado, isso é a consequência de um bom trabalho executado. Então a gente vem trabalhando numa estrutura onde a boa aula tem que ser bem aplicada, o aluno tem que receber uma boa merenda, e isso ele recebe com muita qualidade, boas aulas, boa merenda, bom transporte, né, boas condições de voar. Né? Então assim, e que o nosso aluno tenha essa segurança de poder contar com a escola, com os profissionais, né? E é para isso que a gente tem trabalhado muito forte, para que a gente chegue no final do ano assim, com o nosso aluno se sentindo bem, feliz, acolhido, né? Os nossos profissionais também se sentindo felizes em poder trabalhar, em poder executar o trabalho que se propõe, e nós entregarmos um bom resultado lá no final. Falando em resultado, a gente está há 7 meses, né, com a nova administração municipal, do qual a gente faz parte, né, nessa nova gestão, enfim. E para os próximos meses, quais as metas da sua gestão, da sua pasta? Muito bem. Então nós temos aí alguns trabalhos, algumas metas já estabelecidas, né, e alguns eventos muito impactantes no nosso município para acontecer no próximo semestre. Né, e quando a gente piscar o olho já é setembro, e todas aquelas atividades da Semana Farroupilha que transformam, que enchem a nossa escola de uma alegria muito bacana, de muitas atividades de integração em relação à cultura gaúcha. Então, nosso primeiro grande evento, né, aí depois da recepção dos alunos, das acolhidas, desse recomeçarem, né, as escolas estão sendo preparadas, moldadas e organizadas para receber bem os alunos, e já na sequência ir preparando então, né, essas atividades lá de setembro, porque o 20 de setembro está aí. Né, também teremos dentro da dinâmica das escolas o nosso festival literário, ainda no segundo semestre, que é um momento de nós nos aproximarmos muito da questão da literatura, do teatro, né, e isso enriquece com muita certeza, né, a dinâmica do processo. Então a gente vem aí organizando parcerias, a gente vem organizando atividades, reorganizando agora para o segundo semestre também as oficinas da parte diversificada, né, alinhando pontos para que a gente possa entregar então uma educação de qualidade, para que os nossos alunos possam ter bons resultados dentro da dinâmica da atuação da escola. Falando em eventos, eu lembrei agora, e acho que é importante a gente falar, que é dentro da Secretaria de Educação, que nós vamos ter o Dia de Cooperação em Família na escola, né? Nós teremos duas atividades, enfim, no dia 15 de agosto, no ginásio municipal, para os pais, familiares, enfim, para os alunos das escolas Firmino Friso e também da IMEI, e no dia 28 de agosto, que é uma quinta-feira, a gente vai ter lá na escola de Barretos. Muito bem. Essas atividades, elas estão sendo pautadas por um trabalho, né, voltado à aproximação cada vez maior e uma integração cada vez maior da família com a escola. Né? A gente vem passando nos últimos dias por reuniões de pais, por chamamento de pais nas escolas, e a gente vem agora projetando aí para a segunda quinzena, para a primeira quinzena, né, primeira e segunda quinzena de agosto, esse trabalho dessa atividade em parceria com o programa União Faz a Vida, né, onde nós conseguimos trazer as famílias para a escola para que eles possam participar desses momentos lúdicos, desses momentos de brincadeira, de integração e também de construção do conhecimento junto com os filhos dentro da escola. Porque a escola por si só não consegue trabalhar sozinha. Né? Não existe como hoje
a escola trabalhassem as parcerias. Então a gente tem, né, no nosso município assim, uma ligação muito forte com o próprio CRAS, com, né, a Secretaria de Saúde, que são os nossos parceiros mais próximos ali, não que a gente não tenha, né, mas com a infra e a agricultura, enfim, mas nessa dinâmica de processo de trabalho, a saúde e o CRAS tem trabalhado muito próximo da gente, o Conselho Tutelar também trabalhado muito próximo da gente, para que a gente consiga fazer essas integrações acontecerem, e não poderíamos deixar de mencionar e evidenciar a família. Então, por isso, muito importante esse lembrete, Felipe, de que, né, nós vamos estar com esses eventos nas escolas e contamos muito com todas as famílias. Não só nos eventos, mas no dia a dia, né? Que a família vai à escola. Passei na escola, chega, para, conversa, vai ver como é que está a direção, vai ver como é que está meu aluno, vai ver como é que está a sala de aula, porque isso é muito importante. O meu aluno fica feliz quando sabe que o pai vai na escola, né? A professora consegue dar um feedback mais rápido para aquele pai que precisa, né, de uma orientação talvez mais detalhada para conseguir dar o suporte que a criança precisa para aprender bem. É importante isso, né, do pai e a mãe estarem cientes do que está acontecendo no ambiente escolar do seu filho. Muito importante. Bom, para encerrar então, secretário, para a gente finalizar aqui, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem então para a comunidade sobre o papel da educação, da cultura, do esporte, do turismo no desenvolvimento do município, enfim, a sua mensagem de encerramento dessa sua primeira participação aqui no nosso programa. E desde já agradeço pela honra do convite de poder estar aqui, né, trazendo aí um pouquinho daquilo que a gente trabalha e aquilo que acreditamos, né, no município de Capão Bonito do Sul. Dizer que a Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo, ela não trabalha sozinha. A Secretaria e a Prefeitura de Administração Pública ela funciona como um grande organismo, né? Nós somos um dos órgãos desse grande organismo, responsável por algumas partes dentro da administração, e a gente tem então como grande meta e como grande legado uma educação de qualidade, um trabalho de qualidade, para que o nosso município cresça, né, para que o nosso município se desenvolva, para que o nosso aluno aprenda, viva bem, seja feliz dentro da escola, porque aquele conteúdo que o aluno está aprendendo faça sentido para ele, né? Isso a gente tem batido muito na escola, para que a gente trabalhe aquele básico, conversávamos esses dias com os professores e a discussão sobre, né, aqueles conteúdos básicos, sobre evidenciar aquilo que é fundamental para o aluno se dar bem na vida, como se diz por aí, né? E além disso, né, que o aluno possa ter essas noções, e para que nossa comunidade, né, consiga desenvolver e ter onde praticar esporte, consiga ter onde e consiga levar o nome do nosso município nos eventos esportivos que vão, né? Essa qualidade que a gente se propõe é de ter condições turísticas, por exemplo, né, e falando aqui em linhas gerais, para que as pessoas que vêm de fora sejam bem recebidas e acolhidas no nosso município, se sintam bem e queiram voltar. Né? Então a gente tem esse olhar atento para que Capão Bonito seja um lugar prazeroso de se viver, bom de se visitar e que dê saudade para voltar. Né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né? E nessa consciência de que uma pessoa sozinha não constrói nada, uma pessoa sozinha não vai a lugar nenhum. Nós precisamos de todos encorajados, disponíveis para a gente poder fazer a gestão das pastas, né? Seja educação, cultura, esporte, turismo, de uma forma muito, muito sólida, né? E que tragam resultados bacanas para o nosso município. Precisamos remar na mesma direção para ter bom resultado. Com certeza. Jair Segala, secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Capão Bonito do Sul, obrigado pela sua presença. Bom, então agora a gente vai acompanhar a Cidade em Movimento com os acontecimentos dos últimos dias em Capão Bonito do Sul e também algumas informações institucionais. Acompanhe.
Capão Bonito do Sul foi contemplado pelo Programa Estadual Operação Terra Forte, que incentiva a recuperação do solo e práticas sustentáveis na produção agropecuária. Serão 16 famílias da agricultura familiar beneficiadas, com R$30 mil cada, e um novo trator para a Patrulha Agrícola Municipal. No total, o investimento chega a R$1 milhão, impactando direta ou indiretamente 160 pessoas. As comunidades atendidas incluem a Limeira, Assentamento 25 de Novembro, Guadalupe Capão Grande, Lajeado dos Ivos, Rincão Comprido, Barretos, São Carlos, Passo do Paiol e Encruzilhada São Sebastião. As inscrições, em breve, poderão ser feitas no escritório da Emater RS Ascar e os beneficiários serão escolhidos pelo Conselho Agropecuário Municipal. Estivemos aqui reunidos na Câmara de Vereadores de Capão Bonito do Sul para fazer a reunião de divulgação dessa importante política pública do Governo do Estado, que é o programa Operação Terra Forte. Um programa que foi lançado agora no mês de junho pelo Governo do Estado e que está sendo replicada agora as informações nos municípios. Contamos aqui com a participação dos nossos produtores, com autoridades locais, e foi um momento importante para poder divulgar como que vai ser o funcionamento do programa no município, não só das regras vindas do Estado para a execução do programa, mas também de como que vai ser o funcionamento a nível local, questão de período de inscrições, dos critérios de enquadramento, como que os produtores podem proceder para poder estar acessando essa importante política pública que vem ajudar no combate aí aos efeitos danosos dos últimos eventos climáticos que tivemos no estado e aqui no nosso município também. Então foi um momento importante, onde tivemos a participação aí dos produtores, né, e que a gente tentou passar aí de uma maneira mais simples, mais direta, aí como que vai funcionar esse programa. E a partir de agora ficamos na aguardo aí da abertura do processo do período de inscrições aí para que os produtores possam se inscrever e a gente possa executar da melhor forma possível aí para os produtores de Capão Bonito do Sul. Esse programa aí que vem contemplar 16 famílias nesse ano de 2025, com R$30 mil para a recuperação do solo. Todo mundo sabe da dificuldade que os nossos produtores lá no campo estão passando com os declives climáticos de muita chuva ou de muito calor. Vocês sabem que foi muita chuva, muito intensa, que levou o nosso solo embora. Então, esse programa do governo do estado, esse programa Terra Forte, vem alavancar com R$480 mil para Capão Bonito. São 16 produtores contemplados nesse ano e também no final do ano aí também vamos ser contemplados com um trator de 150 CV que vem também para ajudar a nossa patrulha agrícola de Capão Bonito do Sul. O Programa de Recuperação Fiscal 2025 está em andamento. O objetivo do Refis é promover a regularização de créditos decorrente de débitos tributários e não tributários de pessoas físicas e jurídicas inscritas em dívida ativa com o município. Neste ano, o programa apresenta algumas novidades na regularização das dívidas, com desconto de 100% em juros e multas para pagamento em cota única, desconto de 70% em juros e multas para pagamento em 6 parcelas e desconto de 50% em juros e multas para pagamento em 12 parcelas. A opção pelo Refis estará disponível até o dia 20 de agosto. Mais informações no setor de tributos, no Centro Administrativo de Capão Bonito do Sul ou pelo telefone 98156-6222. Os atendimentos no turno da noite serão retomados na unidade de saúde da sede do município. Dia 4 de agosto retornaremos o terceiro turno aqui na unidade básica de saúde. Dia 4 de agosto começaremos na segunda, quarta e sexta, um formato diferente do que vinha acontecendo, né? Segunda, quarta e sexta terá então o clínico geral e também, além disso, na quarta-feira, todas as quartas-feiras, terá um profissional dentista. E em breve também, na segunda-feira, teremos o pediatra também para melhorar o atendimento para a comunidade que necessita muito aqui no nosso município. O horário de atendimento do terceiro turno será das 17 às 21 horas, ou seja,
não fecha o posto às 5 da tarde e o atendimento segue até as 21 horas. Mais informações as pessoas podem nos procurar aqui na secretaria ou entrar em contato. Vale salientar que não serão marcados exames durante o terceiro turno, somente atendimento. Pessoas que precisarem marcar exames retornem durante o dia com a recepcionista para marcar os seus exames. E esse foi o Cidade em Diálogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.